Mas eu queria compartilhar a palavra com vocês, que na verdade eu não sei que linha tem ido a conversa com vocês, mas eu imagino que sempre vai na direção do momento que nós estamos vivendo. É meio difícil não pensar nesse tema. E questão aí de 1 mês e meio para cá, uma coisa é que eu não uso muito o Instagram, ou pelo menos até então não usava muito. Assim. Eu tinha meio feito um negócio assim que eu estava meio distante das redes sociais, por vontade própria mesmo, assim. Mas aí acabei precisando me aproximar de novo do Instagram e de outras redes, próprio Zoom, agora nesse período. E é interessante que já eu fiz, eu acho que 16 lives. Vocês estão ligados nas lives do Instagram também, né? Que é um recurso que muita gente tem usado. E nas 16 que eu fiz, eu acho que as 16 tinha o tema, ou pelo menos ia nessa direção do tema, assim, não, das 16 não, mas umas 14 que eu fiz era meio nessa direção, a igreja na crise e o que eu imaginava da igreja depois da crise, ou o que a gente aprendia com a crise e tal. Então o tema era sempre muito, muito parecido. Tinha um ou outro detalhe diferente, mas era muito parecido. E antes de ontem, por aí, não foi antes de ontem, essa semana eu tive uma live, até comentei um pouco que foi da minha meditação pessoal, nem ia ser esse tema que eu ia trazer para vocês, assim, o que eu ia compartilhar com vocês. Mas nesses últimos dias aí veio um texto assim que me pegou de jeito, assim. Porque quando eu percebi, assim, eu comecei a ver que as notícias estavam o tempo inteiro vindo por exemplo, não sei se alguém aqui teve no CTPI também, Congresso CTPI, alguém? Sim? Não? No Congresso CTPI também acabou que a direção foi muito falar assim, o que vai ser do futuro, como vai ser essa igreja pós-pandemia, como vai ser a sociedade pós-pandemia, sempre olhando para isso. Até que de repente eu me peguei num negócio assim, que eu nem sei da onde que começou a construir essa ideia, mas foi diante das informações e também das minhas meditações, que foi de perceber que rapidamente tudo que está acontecendo estava virando números e notícia para mim, e praticamente eu não estava mais sentindo essas coisas. Por exemplo, morreu tantos no Brasil, morreu tantos na Itália, morreu tantos na Alemanha, morreu tantos não sei aonde. E daqui a pouco eu estava nessa, assim, que eu já olhava a atualização para ver, vamos ver aqui Jaraguá, minha cidade. Tantos foram curados, tantos morreram. Ok, vamos ver no estado de Santa Catarina, tantos morreram. Vamos ver no estado do Rio Grande do Sul, onde mora minha mãe, por exemplo. Daí falava, que morreu pouca gente. A gente, que bom, né, que morreu pouca gente e tal. Então, não sei se vocês estão percebendo, mas daí daqui a pouco, toda essa situação começa a se tornar apenas números para nós. E para mim tem uma coisa errada quando a situação se torna número. Agora eu falo pessoalmente, assim, que eu fiquei pensando, cara, não é bem assim. Logo eu volto nessa história, mas teve um segundo fato que chegou para mim essa semana. Tem um repórter aqui, um jornalista aqui de Jaraguá, que a gente é bem próximo, ele me mandou a notícia, pastor, 406 mil demitidos em Santa Catarina só durante esses 30 e poucos dias de isolamento. Aí eu fiquei pensando, cara, isso não é pouca coisa. E eu não devo me assustar porque são 406 mil. Eu deveria ficar triste se fosse assim, uma pessoa foi demitida. Não sei se vocês entendem onde eu estou querendo chegar na minha ideia aqui, mas logo eu espero que fique mais claro ainda. Mas eu comecei a me incomodar por isso. De repente, 406 mil se torna um número que chama a minha atenção para contar para alguém. De repente, morreu tanto, se torna um número que vira bate-papo de mesa porque morreu tantos. De repente a gente olha para esse nosso contexto político de agora, e que bom que eu não conheço vocês profundamente, que eu não sei se alguém é muito de política aqui, eu posso falar à vontade. De repente alguém aqui que é mais bolsonarista está dizendo, viu, o pessoal está perdendo emprego, estou certo no que eu falava. O pessoal que é mais de esquerda vai dizer, viu, tem gente morrendo. E daqui a pouco a gente cai num jogo louco que a gente está até torcendo para pessoas morrer, não torcendo para morrer, mas fica feliz com a notícia que a gente compartilha para esfregar na cara dos outros. Fica feliz com a notícia que tem gente sendo demitida, que a crise está pegando para esfregar na cara dos outros. E a gente cai num jogo tão insensível, tão desumano. Em algumas leituras que eu tenho feito também, além dessa que eu quero compartilhar com vocês, de alguns livros, que eu já gosto sempre de ter um esquema assim de ler mais de um livro por vez para exercitar um negócio no cérebro que eu ouvi uma vez, que é até bom para o cérebro quando você lê mais de um livro por vez, porque você vai exercitando a memória de voltar para aquela história, de usar o cérebro para lembrar daqueles negócios, assim. O que eu estava lendo? Então o cérebro recupera aquilo, você exercita a memória também quando lê mais de um livro por vez. E um desses livros que eu agora já estou finalizando ele,
mas que é muito interessante. É um livro chamado Em Busca de Sentido. Não sei se alguém já ouviu falar. De um escritor chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi prisioneiro no tempo do nazismo. Ele era um médico psiquiatra. E é interessante que ele escreveu esse livro em 9 dias depois que ele saiu. Ele foi um sobrevivente do nazismo. Ele escreveu esse livro, então, rapidamente, porque ele estava com, assim, na questão de ser um médico, ele estava percebendo o seguinte: ele percebia detalhes das emoções humanas que ele conseguiu transformar em estudo, apesar de todo o sofrimento. Mas ainda hoje eu estava lembrando de uma que ele fala muito forte, que ele diz assim: uma questão muito forte que pega no tempo de sofrimento é a nossa insensibilidade à dor dos outros. E ele diz assim que é impressionante o que ele via da insensibilidade, por exemplo, dos próprios nazistas, que eram seres humanos também, mas que ele diz assim, no nazismo, quando era alguém num estado muito terminal de doença, eles deixavam morrer, porque ele não servia para mais nada. Mas enquanto era algo simples de recuperar, eles mantinham aquela pessoa viva única e exclusivamente para que aquela pessoa ainda usasse um pouquinho do seu esforço para trabalhar para os nazistas. Eles queriam aquela última força do cara para trabalhar. Mas eu acho que não é esse o aspecto principal que eu quero compartilhar com vocês, mas o aspecto do seguinte, de como o sofrimento, ele sempre tem uma possibilidade de gerar insensibilidade na gente. Eu não sei se vocês percebem isso, que o sofrimento, ele deveria ser meio natural e meio óbvio que nós nos tornamos sensíveis quando há sofrimento. Mas, por outro lado, quando o sofrimento não nos atinge, muitas vezes nós nos tornamos insensíveis com o sofrimento dos outros. E esse negócio tem pegado demais para mim, cara, de perceber assim, cara, eu estou entrando num lance de dar respostas para a situação, eu estou entrando num lance, a gente está numa pressa de já falar do que vai acontecer, a gente está lendo notícias e compartilhando, ou pensando sobre elas, ou quem sabe é um novo assunto quando tem uma notícia um pouquinho mais grave para falar para alguém, só que a gente não está percebendo que a gente ainda não está no passo de dar as respostas. A gente deveria estar no passo, que é o passo de chorar com a dor dos outros. Agora, acho que alguns de vocês conhecem Pedro do Borel, conhecem? Missionário Pedro do Borel, faz um sinalzinho para mim quem conhece, quem não conhece. Sim, sim, a gente foi no congresso, ele pregou no congresso. Ah, Algumas sim. pessoas daqui foram no congresso, na verdade. Legal. Pedro do Borel, ele é meu amigo pessoal. Aí essa semana a gente trocando uma ideia, ele mandou que um pastor, amigo dele, faleceu de Covid-19. E daí ele fala, sabe, a dor agora é real para ele, assim. Quem sabe era dor de números, de estatísticas, mas agora tem alguém que ele conhece e ele chorou muito por isso. Ao mesmo tempo que, por exemplo, ele é pastor, ele é missionário numa favela do Rio de Janeiro, aqueles que estavam no congresso ouviram a história dele, e lá tem muita gente passando necessidade, passando fome, passando por toda a questão que o desemprego já os afetou. E aí eu comecei a pensar nisso, que até também às vezes vira reportagem, assim, de dizer, cuidado quando você diz fique em casa. Cuidado, porque para você pode ser bom, só que para muitos ficar em casa tem sido um verdadeiro desespero. Cuidado quando você também está dizendo assim, que isso aí não é nada, porque tem muita gente já chorando com a morte de alguém que é vítima dessa doença. Então, isso não deveria ser só assim por um discurso, mas deveria nos levar como cristãos a sentir mais a dor dos outros. E agora eu entro no texto que eu queria ler com vocês, eu quero ler só um versículo, não quero ler mais do que isso. Eu quero ler um versículo de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Alguém nesse período falou de Neemias com vocês, Arthur? Só para saber se eu estou chovendo no molhado. Tá. Neemias capítulo 1, versículo 4. Neemias diz assim: Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando aos deuses dos céus. O que Neemias ouviu? Neemias ele tinha um cargo de copeiro do Império Babilônico, que na verdade o povo de Jerusalém, o povo de Deus era escravo, só que ele era alguém de confiança, então ele conseguiu um bom cargo e o sofrimento de Jerusalém não o afetava diretamente como pessoa. Ele não estava passando a necessidade que se passava em Jerusalém pelo cargo que ele tinha, pelo lugar que ele morava, pela posição que ele ocupava. Mas era o povo dele.
E ele recebe a notícia, então, que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados. Isso a gente nem tem mais ideia e a gente gastaria muito tempo para tentar entender um pouco o que é para a nossa realidade muros derrubados. Mas muros derrubados, basicamente, era toda a questão da honra, da proteção, da segurança da cidade que foram destruídas. E, simbolicamente, toda a estrutura da cidade foi abaixo. E é muito interessante o que Neemias diz aqui. Ele diz assim: quando eu ouvi as notícias de que o muro de Jerusalém foi derrubado e as portas destruídas. Quando eu ouvi a notícia da destruição, quando eu ouvi a notícia da tristeza, eu sentei-me, eu chorei, eu passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E desde que eu li esse texto, desde quando entrou esse assunto, eu tenho pedido uma coisa para Deus. Eu digo: Deus, me ajuda a sentar e chorar. Porque normalmente eu estou pensando só o que eu vou fazer depois, como é que a gente vai agir, quais respostas a igreja vai dar, como é que a gente vai juntar a cesta básica, como que a gente vai fazer a programação, como que o culto se torna online, como que isso, como que aquilo, como que aquilo, como que aquilo. Não está errado nada disso, vocês entendem o que eu estou querendo dizer assim? Não é que isso é errado, mas a grande pergunta é: será que eu tenho sentado, chorado, passado dias lamentando e orando por isso? É quando Deus nos diz assim: olha, a primeira conexão que você faz é se conectar na dor do outro. E isso não é só para esse momento, isso deveria ser uma máxima da nossa vida, mas quem sabe esse momento agora está na hora que Deus me inquietou com isso e que eu queria compartilhar com vocês também, no sentido de dizer: galera, eu imagino quantas coisas passam na cabeça e nas notícias e nas informações e quanta coisa a gente está fazendo e não precisa parar de fazer, assim. Eu não sou do extremo de dizer agora: não, você tem que passar agora chorando, mas de fazer a gente entender um pouco esse momento que a gente vive. Ele é um momento de dor. Ele é um momento que talvez na nossa casa ele está bom, mas que o mundo está sofrendo. Ele é um momento que talvez vai trazer consequências boas, mas ele vai trazer consequências boas diante de uma dor muito grande que nós como humanidade estamos sofrendo. Então eu tenho pedido para Deus essa primeira coisa que, para mim, aqueles que me conhecem um pouco, não sei quem aqui me conhece um pouco mais, sabe que eu sou um cara que eu estou sempre de agenda cheia, eu estou sempre correndo, eu tenho a cabeça sempre funcionando muito rápido, eu não consigo sentar quase assim. E agora também, assim, não era poético para mim esse negócio que alguns estão falando, eu desacelerei na quarentena e tal. Eu estou trabalhando mais do que antes, porque daí agora eu estou o tempo inteiro pensando e criando e fazendo e escrevendo. Só que, por outro lado, eu tenho falado isso para Deus, eu tenho falado: Deus, eu não quero desacelerar. Eu não quero nesse sentido assim, curtir o momento. Eu quero aprender com esse momento, eu estou aprendendo, eu estou curtindo mais tempo com as minhas filhas, eu estou vivendo mais o meu tempo de leitura, eu estou vivendo mais o meu tempo de oração, eu estou fazendo um curso também. Tudo isso assim eu tenho conseguido assim também nesse desacelerar, fazer coisas boas assim que eu não quero perder depois. Mas a minha oração não é mais: Deus, eu quero desacelerar. Agora a minha oração, o meu desejo, às vezes que eu nem expresso em oração, tem sido: Deus, eu quero sentar, ouvir, chorar, lamentar e orar. Eu quero na minha agenda ter um espaço, Deus, para entender esse momento que a gente está vivendo. E assim como Neemias, eu quero aprender esse exercício de sentar e chorar com a dor dos outros. De chorar e, quem sabe, olhar para as notícias não como uma tragédia, uma tristeza que me deixa na bad, mas como algo que, como alguém que ama a Deus e ama as pessoas, eu não posso passar correndo por isso aqui. Eu não posso estar em pé de um lado e para o outro sem antes sentar, lamentar, chorar e orar. E galera, a palavra que eu queria, quem sabe, deixar para vocês, ainda vou falar um pouco mais, mas em resumo é isso. Esse momento nos convida para, assim como Neemias, a gente tem um tempo na nossa agenda onde a gente senta, chora, ora e entende essa realidade de que Deus nos chamou para viver profundamente o que o nosso mundo está vivendo. Deus nos chamou para sentir as dores que Ele sente também, para derramar as lágrimas que Ele derrama. E é uma tendência muito clara assim na geração que vocês estão, na minha geração,
uma coisa que o Tim Keller, que talvez é um nome conhecido, mas Tim Keller, ele é um pastor norte-americano, autor de vários livros que vocês provavelmente já ouviram, conhecem, mas Tim Keller tem um livro dele sobre justiça social. Já ouviram falar nesse livro? É um livro que ele trabalha a questão da justiça social. Não lembro exatamente o título, mas depois posso mandar para o Arthur até para compartilhar. Mas eu só lembro que nesse livro Tim Keller ele fala um negócio assim. Ele diz assim: nós somos de uma geração aonde todos concordam que nós temos que nos preocupar com o próximo, que nós temos que ajudar o pobre, que nós temos que fazer ações sociais. Todos concordam. Porém, nós somos uma geração em que todos são consumistas e individualistas. E daí ele diz assim, aí entra o nosso grande problema, porque nós nos acostumamos a ter um discurso diferente da prática. Nós nos acostumamos a ter uma fala diferente da experiência. Nós nos acostumamos a ter uma teoria diferente do que sentimos. E ele fala exatamente de uma dificuldade nossa, e quem sabe muito presente na nossa geração. Ninguém aqui discorda que a gente tem que chorar com a dor do outro. A pergunta é quem está chorando a dor do outro. Ninguém aqui discorda que nós somos de uma geração que a gente tem sim que alimentar os pobres e que se preocupar com o próximo. A pergunta é quem de nós faz isso? Ninguém aqui discorda que nós devemos ir atrás de uma vida simples, mas a pergunta é quem está disposto a essa vida simples? Então, essa para mim é a grande reflexão que tem feito eu pensar nessa história de Neemias agora como uma grande lição para a minha vida, de aprender a sentar, a orar, a chorar, a jejuar. E sabe uma coisa que é muito importante também nessa história toda de Neemias? É que de maneira alguma Neemias era alguém omisso. Na verdade, Neemias ele fez uma construção em pouco tempo do que era algo que já há décadas vinha sendo uma tragédia no seu povo. Ele agiu e agiu muito. Só que Neemias agiu com o coração no que ele estava fazendo. E para mim aqui entra uma grande diferença. Uma vez esteve aqui em Jaraguá o famoso Leandro Carnal, aí, que eu imagino que todo mundo já assistiu alguma coisa dele, ou pelo menos sabe quem é. E os pastores aqui da comunidade Apóstolo Pedro foram convidados para essa palestra dele, que era para os professores da cidade, onde ele falava sobre os desafios para o futuro na educação. E eu acho ele muito bom, assim, nas colocações dele, muito inteligente, e mesmo tendo todo esse grau, assim, de informação, de teoria, ele sabe passar também de um jeito que o assunto fica acessível, que o conteúdo fica acessível. Foi muito boa a palestra dele, quando ele falou desses desafios, um auditório com 1000 professores. E é interessante que enquanto ele falava dos desafios que o mundo teria pela frente, claro, antes dessa situação, mas mesmo assim, já falando do mundo desafiador e tal, foi falando, acabou a palestra, ele foi aplaudido de pé. E do meu lado tinha uma senhorinha que ela é uma das líderes da terceira idade, Dona Iris Piazeira, uma professora aposentada de mais de 70 anos. E a Dona Iris chegou no meu ouvido e disse assim, pastor, ele esqueceu de uma coisa. Daí eu disse assim, o que ele esqueceu, Dona Iris? Ela disse assim, ele foi muito certeiro, ele acertou em cheio quando ele falou dos desafios que nós temos. Ele só esqueceu de dizer que quando a gente faz tudo isso com amor, a tarefa se torna muito mais fácil. E daí eu fiquei ouvindo aquelas palavras do Dona Iris e eu pensei, cara, aqui está uma sabedoria, um amor que na verdade é o amor de Jesus que motiva ela a pensar assim e que deveria nos motivar também a pensar nesse momento. Eu estou dando um monte de respostas do que vai ser a igreja ou do que é a igreja online, de como é a igreja pós-pandemia, de como vai ser a sociedade, o que eu acho disso, qual é a minha opinião e por aí vai. Só que eu não posso esquecer que todas essas respostas têm que ter esse toque da Dona Iris. Só lembra que tudo que você vive precisa estar sendo vivido com amor. É uma coisa que é muito comum. Uma vez nós fizemos uma série, antes das eleições, nós fizemos uma série chamada Brasil... Como é que é? Que país é esse? 4 semanas de reflexão sobre o Brasil. E numa delas o nosso assunto foi Pátria Amada, e era comigo essa pregação. E eu falei exatamente uma coisa que eu percebi na Bíblia pesquisando o tema. Eu não sei se vocês já perceberam, mas todos os homens e mulheres que aparecem na Bíblia que amavam a Deus, por consequência, amavam a sua pátria. É muito interessante olhar para isso na Bíblia. Quando você vê Abraão, o pai da fé, e Abraão chorando e orando e até fazendo uns testes com Deus sobre a misericórdia de Deus sobre Sodoma e Gomorra.
aquele texto, que talvez você não lembrou agora, mas aquele texto que ele diz, tá, Senhor, se tiverem 50 lá que são fiéis, tu poupa essa terra. Tá, se tiverem 30, se tiver 20, Senhor, desculpa estar sendo insistente, mas se tiver só 10, tu poupa aquela terra. Ou Moisés, quando Deus está irado com o povo de Israel, um povo que reclamava do próprio Moisés, a atitude de Moisés foi de dizer, tá, Senhor, se você vai tirar o nome deles do livro da vida, tira o meu também. E agora a gente cai, por exemplo, em Neemias, que é a mesma história. Quando ele escuta as notícias do que o povo dele estava sofrendo, ele senta e ele chora. E toda essa reflexão, então, agora eu entrego para vocês, e quero deixar essa parte para a gente conversar um pouco também, de fazer a gente pensar o quanto de Neemias tem nos nossos dias. Quantos de nós, sem nem levar muito longe para as autoridades, para os líderes, para isso, para aquilo, quantos de nós, assim, tem conseguido pensar que nós não vivemos o mundo pós-pandemia? Nós não vivemos o mundo depois do desastre. Nós não vivemos o mundo depois das mortes. Nós não vivemos o mundo depois da crise. Nós estamos vivendo a crise. Nós estamos vivendo o tempo de que as notícias são ruins, de que a economia não está legal, de que as pessoas não estão legais. E que nós estarmos em casa, por mais que às vezes seja uma experiência boa, ela é uma experiência que ela é necessária por causa de um sofrimento. Então, acho que era isso, Arthur. Só leio de novo Neemias. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus dos céus.